balanço desse chão antigo, eu te encontrei. Pisei descalço na estrada, poeira velha me chamou. No rosto o vento soprava, histórias que o povo guardou. Tu veio manso, sorriso aberto, feito aurora em mata. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Virou fogueira improvisada. Vem dançar nesse shot, meu bem, que o mundo gira no passo também. Se a noite é... Caríssimos, caríssimas, iniciamos mais um dia, mais um momento de meditação e contemplação, lembrando que a gente não está aqui para falar em nome de igreja, de grupo religioso, de pastoral ou qualquer outro organismo. Esse canal, esse nosso bate-papo, ele é independente, a gente não tem preocupação em agradar a ABCD. Por isso, às vezes, algumas pessoas, você criticou isso, falou aquilo, nem tão pouco a esquerda, nem tão pouco a direita, mas embora que saibamos, como diz lá o documento, né, entre aqueles que atentam contra o povo e aqueles que defendem o povo, de qual lado você vai estar. Bem, a gente entra hoje no Evangelho de Marcos capítulo 4, versículos 21 ao 25, logo após aquele sermão, né, aquela parábola do semeador. Mas antes disso eu quero comentar 3 assuntos rápidos. Primeiro, a gente vai destacar aqui que está andando na rede social comentários sobre o cão torturado, maltratado, né, por jovens, por adolescentes, lá em Santa Catarina. Senhores, qualquer tipo de violência devemos abominar. Não importa se é contra o animal ou se é contra uma pessoa. Até mesmo contra as plantas, né? Quando lá em casa acontece alguns cortes de árvore lá que tem que ser obrigado a fazer, sempre falo para a mamãe, tem que fazer de acordo com a necessidade para não fazer a planta sofrer. A gente tem que ter essa consciência. Mas é aquilo, não tem como não dizer não comentar, que está todo mundo comentando. Então, eu já digo que não tem como concordar. Também, sobre o Master, né? O pessoal, todo mundo fala, o Banco Master, ninguém fala nada, você não comenta, você está... Senhores, eu não recebi dinheiro de influenciador nenhum, ou nenhuma agência, para poder falar mal do Banco Central, como aconteceu aí com algumas celebridades, alguns influencers aí que receberam o dinheirinho. A pergunta que eu me fiz hoje pela madrugada, vendo o jornal, foi só uma. Por qual motivo que eles pagaram essas pessoas para atacar o Banco Central? Nós vivemos num período, e eu estou muito indignado, eu comentei isso no Facebook, onde as pessoas estão colocando assim, o artista tal foi no programa tal e falou isso, o artista tal foi no programa tal e falou aquilo. E você vai buscar, né? Ontem umas 5 vezes eu fiz algumas buscas, né? Uma delas foi clone do Lula é descoberto na OEA. A outra, Ivete Sangalo é expulsa do programa tal por ter criticado fulano. E você vai vendo as fake news agora com foto e até com vídeos. A coisa modernizou-se. E a gente vai vendo isso acontecer e vai perguntando. Eu procuro checar tudo. E você checa? E último assunto, para a gente não deixar de falar da minha realidade, ontem, finalmente, a Prefeitura Municipal de Japeri deu início às obras, né, da famosa maternidade. Mas, como sempre, eu vou dizer isso com todas as letras e não vou ter medo de dizer, o PT de Japeri fazendo o que o PT de Japeri sabe fazer. Lá, na inauguração, no início das obras, nunca vi inaugurar início de obra, mas Japeri tem isso. E aí, estava lá uma gambada de pessoas. E eu peguei a foto, eu conheço as pessoas do PT, porque eu fui filiado ao PT, e não vou nunca negar isso na minha história. Como fui filiado ao PSOL, também não vou negar isso na minha história, hoje sou filiado a outro partido, e geralmente o partido que eu estou filiado eu não comento, até para evitar ligações. Eu estou para desfilar desse partido também, devido a ideologias que eu não concordo. Estava lá muita gente do PT de Nova Iguaçu,
do PT de Paracambi, do PT de outros lugares que eu conheço. Não sei se são funcionários de Japeri, porque em Japeri nós temos uma série de pessoas que são do PT de outros municípios, estão lá em Japeri, elencadas ou contratadas, trabalhando ou não, ou home office, né, como agora diz que existe um home office, estavam lá na inauguração do início das obras, lançamento das obras. Nós temos isso no Brasil, né? No passado se inaugurava a conclusão, hoje se inaugura o início das obras. É ano de eleição, o resto é com vocês. Bem, olhando agora para o Evangelho, primeiro a gente questiona, aqui Jesus fala de lâmpada. E se a gente for ler a Bíblia ao pé da letra, como alguns leem, vai pensar que é lâmpada mesmo, ou melhor, candeeiro, né? Alguém diz que a lâmpada, lamparina, usada aqui, ela tem 3 sentidos primeiro. O primeiro sentido é que o fogo ele não se deixa dominar. Você pode pegar o fogo e botar embaixo de uma ponte, de um carro, de uma coisa, ele vai dominar. Se ele não for dominado, ele morre. Segundo aspecto é o aspecto da luz. A luz também não se deixa dominar. O fogo vai gerar luz. E o terceiro aspecto, que a gente não pode negar nunca, Jesus não está falando com qualquer um. Está falando com os pobres. E aí, como a gente leu nos artigos, né? A casa simples que Jesus vê, que até durante o dia se fazia necessário manter uma lamparina acesa dentro de casa. Como a lamparina do templo, colocada lá no templo, ela tinha um sentido de representar e trazer para nós uma fé. E na Igreja Católica, eu falei isso outro dia, repito, nós temos o costume de usar velas. E você vai ver lá no texto que eu escrevi falando sobre o número de velas. E aí tem pessoas que acham que quanto mais vela, mais autoridade a pessoa tem. Quando toda a luz tem um simbolismo para ser usado. Aí vai o bispo lá na paróquia, o pessoal enche 7 velas. O Vaticano II mandou falou que isso não existe mais. A única luz importante para a gente é Jesus de Nazaré. E aí nesse sentido que nós vamos entrar. Quando Jesus fala nesse evangelho, quem tem mais lhe será dado, ele não está dizendo que a pessoa, vamos dizer assim, vai receber mais patrimônio, mais dinheiro, mais poder. Dom Luciano Bergamin, meu amado bispo emérito de Nova Iguaçu, a quem eu servi um bom tempo, ele dizia uma frase bonita, né, que ele usou, que com a prática vem a perfeição. Com a prática você consegue executar melhor a missão. O evangelho de hoje, quando a gente falar sobre mais lhe será dado, está falando sobre a fé. Quanto mais exercitarmos a fé, mais a fé será praticada. Quanto mais você praticar a fé, mais a fé lhe dá sentido à vida. O evangelho de hoje, ele traz para a gente essa verdade. E nesse sentido que nós vamos ter que entender o evangelho de hoje. A luz que nós recebemos é a fé. E ela só vai aumentar se houver mais prática, mais caminhamento, mais certeza. A boa nova do reino não deixa a gente apenas por dizer. É a prática. Como diz Dom Luciano disse, né? A prática traz a perfeição. Então, se você tem fé, não deixe de exercitar. E exercitar a fé, você passa por vários contextos e conceitos. Desde você ir na missa, ir no culto, ler a palavra, rezar, fazer a caridade, procurar se formar, procurar ter consciência daquilo que você é e daquilo que você poderá ser para o outro. Esta é a fé que vai iluminar o mundo de hoje. Por isso que o lema do Conselho Nacional do Laicato é esse. Cristãos leigos e leigas, luz do mundo e sal da terra. Isso é um outro contexto lá de Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Você vai encontrar essa mesma citação em outras partes da Bíblia. O próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E vamos nós. Mais um dia. Eu sou Daniel Nonato. Teu nome acende o breu do meu chão.
Quando a cidade escurece e os poderosos fecham os olhos, ouço teu canto que cresce, chamando os pequenos, os pobres, os molhos. Tu dizes que amor não é lucro, que fé não se vende em vitrine, que a gente só encontra o justo quando reparte o pão que define.